Vamos? Sim. Boa tarde, gente. Meu nome é Abigail. Trabalho entre as fronteiras da poesia e da filosofia, através da palavra. Gosto de me reconhecer como palavrista, como diz a Tatiana Nascimento. Sou trans, não binária, participo da organização do Islã Marginália, que é uma competição de poesias faladas para pessoas trans, não binárias e gênero dissidentes, que acontece na São Bento, toda primeira quinta-feira do mês, às 7 horas. Hoje a gente vai ter uma edição especial na Biblioteca Mário de Andrade, 4 horas, por isso que eu vou ter que sair cedo. Já antecipo, peço desculpas já também. O que mais? Sou filósofa, né? Tenho formação em filosofia, mas estou por fora da filosofia institucionalmente, em função das crises, tive que largar, estava sem bolsa, essa precarização eterna, né? E é isso, estou trampando autônoma. Essa fala, eu apresentei ela a primeira vez na semana passada, no contexto do grupo de estudos Laços, na Casa 1, organizado pela Beatriz, que é uma curadora preta também, trabalha com questões afro-indígenas, de questão preta. E eu vou trabalhar, eu queria ter feito exatamente como fazer aqui, lá, só que lá eu não consegui trazer a questão, essa dimensão mais iconográfica, né, das imagens. Hoje eu consigo trabalhar mais isso. Acho que é isso. Esse fala por si mesmo. E eu vou começar. Meu Instagram é @bibirigosa. Quem quiser pode me adicionar. @bibirigosa. Isso, Bibirigosa. Bibirigosa. Pode marcar, pode me adicionar. A gente vai se falando. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo convite também. O pessoal do espaço. A Adelina, né? Todo mundo. A Rai, que eu acho que fez a ponte também, né? Obrigado também. E é isso. Escurecer, esfacelamentos racistas nas encruzilhadas entre raça e gênero. Essa apresentação, nos seus sons e grafias, também nos seus silêncios e nas suas invisibilidades, vem num momento contraditório, muito cedo e tarde demais ao mesmo tempo. Acompanha, num certo sentido, as minhas transformações, aquelas que me atravessam o corpo, de dentro e fora, diferentemente, desde sempre, desde antes, desde muito. Falo, escrevendo aqui, especificamente dos meus processos de desmarcação racial, indissociáveis, ainda numa outra zona de diferença, dos meus processos de desmarcação sexual e de gênero. Mano, é babado. Essas transformações que se inscrevem na minha carne estão também grafadas em 1000 sinais na terra mal bendita que eu invariavelmente pertenço. Essas transformações são revolucionárias, insurrecionárias. Não por carregarem uma substância ou essência, mas por serem, antes de tudo, processos ontodesejantes que, no seu movimento errante e avassalador, estremecem e abalam as estruturas sociais e as coreografias existenciais que sustentam a geopolítica e a ontometafísica neocolonial, global, sudaca e brasileira. Aquilo que a Shirin Bembe vem chamando tanto estranhamente de devir negro do mundo, e aquilo que Abdias Nascimento vinha chamando há mais de 40 anos de um mistério histórico, cito, o fenômeno da cultura de uma área específica, até o momento marginalizada, projetando-se na direção da área ecumênica. Falo das culturas africanas e das culturas negras, quer dizer, cultura dos africanos e dos descendentes na diáspora. Fim da citação. Esses dois processos e uns tantos outros me atravessam, se arriscam em mim. E parte do que sou hoje, na diferença que se marca, é o meu atravessamento geohistórico e ontopolítico dessa época. Tomo aqui espaço para experimentar, porque a travessia não é, de modo algum, um processo fácil, simples. Atravessar é, antes, errar, vagar, perder-se. E, por fim, é também uma forma de conseguir tornar habitável essa errância. Fazer da derrota uma demorada. E compartilho aqui essa experiência, esses experimentos, essa experimentação, deslocando ao mesmo tempo a concepção temporal de mundo
que apressadamente associa a experimentação ao fugaz, ao passageiro, ao superficial, e uma outra versão dessa mesma concepção que subestima a força do devir, da diferença e da desdemora. Morte branca, lembrando do meu embranquecer. Uma dimensão marcante que emerge já como sintoma do trauma racista, dos efeitos do racismo em pessoas racializadas em geral, é o esquecimento. Esquecimento de si, ativo, na injunção racista do embranquecimento como um condicionante para a entrada no campo ontológico e biológico, como critério para alcançar a existência e a vida. E esquecimento traumático, passivo, como um mecanismo de defesa do aparelho psíquico, assim, emerge em corpos racializados como esfacelamento da memória não branca. Isso é, embranquecimento como violência ontopsíquica. Embranquecer, esquecer a origem e a presença não branca dentro de si. Desse modo, um dos pontos de partida que muitas pessoas racializadas têm nos seus processos de empretecimento é o processo arqueoterapêutico de retomar as ruínas de uma memória e de um inconsciente arruinado, marcado pelo trauma esfacelante do racismo. Isso implica escavar lembranças de racismo cotidianas, no fundo de memórias apagadas, rasgadas. Reviver situações de trauma e dor na sua violência desvelada. Rememorar momentos de ajuntamentos não brancos nas genealogias e genéticas perdidas, esfaceladas. Retomar laços e lapsos. Fazer perguntas para relocalizar espaços perdidos em almoços de família, em ligações telefônicas interestaduais, internacionais, perguntando o nome de tias, perguntando também para se descobrir, se reconstruir, perguntando sobre etnias. O meu processo também não foi muito diferente. Na verdade, ele passa bem por aí. As primeiras lembranças que eu tenho dos meus processos de racialização remontam ao Basílio Pimenta, o bairro pobre de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, onde passei minha primeira infância. Um bairro que, como muitos outros do Brasil dos anos 90, possuía muitas casas simples de alvenaria e também muitos barracos, e algumas casas de classe média baixa. Isso é um lugar de convívio entre populações de espectros de classe diferentes, de diferentes matizes do proletariado, assim como de convívio entre diferentes espectros raciais, onde tínhamos uma maioria preta, onde a maior parte era de pretos de pele clara, afro-indígenas e mestiços, e uma outra considerável de retintos, restando uma minoria branca, certamente não sendo essa puramente caucasiana. Isso fazia com que a maioria esmagadora das pessoas que faziam parte da minha primeira infância fossem racializadas, pretas, retintas ou de pele clara ou mestiças. O primeiro momento que senti, não digo entendi, a racialização foi quando percebi que minhas amigas pretas, retintas, ganhavam apelidos, que se relacionavam com a sua pele. Miquimba, Tizil, etc. Apesar do tom pretensamente jocoso, eu senti, no fundo, que aquilo era uma forma de marcar sua diferença subalternizante. Sueli Carneiro pontuou muito bem como o racismo à brasileira incidiu sobre a população preta e mestiça como uma inversão do princípio colorista estadunidense. Aí eu cito ela. Nos Estados Unidos, onde, ao contrário do que se pensa, a escravidão também produziu uma significativa população miscigenada, definiu-se que 1/8 de sangue negro fazia do indivíduo um negro, a despeito da clareza de sua pele. Aqui também definimos que 1/8 de sangue branco seria um passaporte para a brancura. Fim da citação. Se essa regra do colorismo racista ainda é onipresente no Brasil, imagine enquanto não devia ser há mais de 25 anos atrás. Eu sentia que, por não ser uma miquimba, um tizil, eu não era uma pessoa preta. Logo em seguida, comecei a perceber que também vinham em minha direção apelidos injuriosos. Bombril, esponjaço, nariz de coxinha, tanajura. Me lembro de chorar bastante logo após esses incidentes. De querer sempre raspar o cabelo, de passar a não odiar, de passar a não odiar, a não gostar do meu nariz, da minha bunda. E mesmo assim, sendo essas injúrias racistas direcionadas a aspectos racializados do meu corpo, eu não as entendia como racismo, porque na régua do colorismo racista, a sociedade e eu mesma me havia concedido o passaporte pela brancura, que a Carneiro aponta. Eu entendia aqueles xingamentos como apontamentos sobre aspectos do meu corpo que me diferenciavam, me afastavam da branquitude. A partir daí, comecei a sentir que eu não fazia parte daquele mundo. Entretanto, isso não fez com que eu me aproximasse da negritude. Desculpa. Eu me entendia como uma subbranca, uma quase branca, ou mesmo uma não branca, mas não como uma pessoa preta.
ainda que mestiça de pele clara. E, tristemente, entendi isso como algo menos pior do que ser negro. E, nesse sentido, ao fugir da minha negritude, eu atualizava em mim a pedagogia racista implícita na mestiçagem como genocídio do povo negro. Aí eu cito a Carneiro. Temos sido ensinados a usar a miscigenação, a mestiçagem, como carta de alforria do estigma da negritude. Fim da citação. Assim, o racismo entrava na minha vida, primeiramente, como um interdito ontológico, como um bloqueio nas linhas do ser, como uma zona de não ser, segundo as palavras de Fanon. Trata-se de uma manifestação da dolorosa constatação de Fanon. Aí eu cito. Para o negro, há apenas um destino, e ele é branco. Fim da citação. Existia uma incompatibilidade entre a base material do meu corpo e os processos existenciais. O ideal do ego branco, isso é, o embranquecimento enquanto imperativo existencial, se chocava com a minha condição racial. E eu tentava conciliar esse inconciliável. E a tentativa de conciliar esse inconciliável produzia uma fratura no meu ser. Esse mecanismo racista impacta brutalmente a psique, os afetos e emoções. A subjetividade em ontologia preta, produzindo danos psíquicos, golpes na autoestima e sofrimento psíquico, como aponta Carneiro. E numa sociedade de supremacia branca ou antinegra, como diz o Calvin Warren, as soluções que pessoas negras encontram para esses danos psíquicos são precárias. E na maioria das vezes não fazem mais do que reatualizar e disseminar esses mesmos problemas a partir de outras modulações. Pelo menos foi assim comigo. Se ser negro era, em primeira instância, passar pela marcação de uma diferença subalternizante, meu primeiro passo de fuga racista foi me afastar da negritude, me escondendo atrás do passaporte racista que a pele clara mestiça, precária e suficientemente me proporcionava. Era a internalização do imperativo racista e colonialista do embranquecimento. Aí eu cito Fanon. Quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar a sua negridão, seu mato, mais branco será. Fim da citação. Me distinguir, me diferenciar da negritude, sobretudo da negritude retinta, foi a minha estratégia. Assim, me juntei à iteração racista, entrando no coro geohistóricos de vozes que citavam a injúria racista. Passei eu mesma a gritar também, miquimba, tizil, como uma forma de jogar no outro aquilo que eu não queria em mim. Eu era como um martinicano preto que volta da França, acentuando os R's para se distanciar, diferenciar do francês patois e da negritude. Ou como um martinicano preto que deixa a Martinica rumo à França para se diferenciar, distanciar do martinicano preto, fazendo uma referência ao Fanon. Os contextos eurocolonizados são marcados por uma atmosfera venenosa de racismo, onde, eu cito Fanon, o branco infesta o negro com corpos estranhos, extremamente tóxicos. Enfim. Assim, pessoas negras também não estão isentas de serem afetadas pelo racismo e de produzir lógicas e práticas racistas. E devem, portanto, ser responsabilizadas e se responsabilizar por suas ações. E essa fala escrita minha é também uma tentativa de reparação, inscrevendo uma outra etapa desse meu processo, que já não é de hoje. Entretanto, esse processo é um efeito da desorganização e do esfacelamento racista na psique e na existência preta, de modo que a responsabilização e a reparação do racismo entre pretos deve ser endereçada, em primeira instância, ao colonialismo europeu e à própria branquitude. Ter a sua existência negra circunscrita no mundo antinegro significa se deparar com uma existência condicionada pelo imperativo de não ser, o que implica também se deparar com a morte e o assassinato, físico e ontológico, vindo em sua direção. Fazer esses questionamentos sobre a impossibilidade do ser negro no mundo antinegro, segundo Calvin Warren, nos expõe ao terror, cito, o terror de que a segurança ontológica se foi, o terror de que reivindicações éticas não têm mais nenhuma ancoragem, e o terror de habitar uma existência fora das fronteiras da humanidade e do seu humanismo. Enfim. O terror agencia tremor, e o tremor do terror agencia temor. Por isso, buscamos um novo terreno sólido e firme, depois de experimentarmos um terror que nos faz temer. Por isso, muitas pessoas racializadas buscam a branquitude como horizonte, fugindo da negritude, pois ela propaga a falsa esperança de que, ao assumir o ideal do ego branco, as pessoas racializadas encontrarão um solo ontológico fértil e poderão germinar existencialmente. E por isso também, pretos de pele clara e pessoas mestiças de pele clara buscam ainda mais esse ideal, porque em função do colorismo racista, ainda que de forma precária,
A tonalidade desses corpos permite um acesso um pouco mais estável nas estruturas sociais da branquitude. O que o Calvin Moore propõe enquanto terror ontológico é o processo de atravessar essas questões ontológicas aterrorizantes sem nem fugir para o embranquecimento e nem para um humanismo negro conciliador. Antes de retomar esse ponto na última sessão, eu preciso continuar acertando as contas com a minha memória arruinada e as suas questões aterrorizantes numa cena familiar. Genealogias perdidas, filiação diaspórica, entre dissimulações e silêncios. A partir de um determinado momento, comecei a perceber que as ofensas racistas que eram direcionadas a mim ou outras pessoas negras do meu círculo afetivo, da primeira infância, circulavam também, ainda que numa outra tonalidade, dentro do meu círculo familiar. Lembro-me dos meus primos e tios zombando do cabelo de primos e tios. E esse daí puxou a narinha, fazendo uma referência racista ao cabelo crespo da minha avó paterna. Lembro de como os meus tios mais pretos eram marcados em função da sua cor escura. Neguinha, pretinha, negão, diziam os mais íntimos num tom pretensamente lisonjeiro. Lembro-me também de como os elementos da cultura preta indígena e o seu pertencimento genealógico à família eram sempre colocados numa posição exotizante, museológica, passadista, como se fossem dignos de um passado arcaico, superado. Aqui certamente vemos uma alternativa sofisticada, dissimulada, atravessada pela culpa de não reproduzir, aí eu cito a Carneiro, os acenos da traição à negritude, que são sempre oferecidos aos mais claros. Meu pai me fala com certo orgulho sobre meu avô paterno ser caboclo, isso é, afro-indígena e amazonense. Mas esse orgulho nunca caminhava na direção de situar isso no presente e no interior da árvore genealógica. Parecia sempre estar se referindo a um passado distante e a um pertencimento perdido, como se esse rasgo da nossa família não estivesse presente no presente da nossa família, da nossa carne e sangue. Ele também falava com certo orgulho. Você sabia que sua avó é baiana? O baiana parecia uma forma de dissimular a negritude mestiça da minha avó no pertencimento regional nordestino, que nos anos 90 tinha um certo prestígio em função da projeção da música baiana no cenário musical nacional. Esses comentários pareciam sempre situar as racializações da nossa família, dissimuladas no caboclo e no baiana, até a linha dos avós e num passado distante. Nos almoços em família, na casa dos meus avós, lotada de parentes, comíamos bobó de camarão, da vovó, vatapá, era coentro para tudo que é lado. Vira e mexe surgiu o assunto de eguns e de espiritualidade em geral. As histórias do meu tio Cambono, as histórias de incorporações e mediunidades da minha avó e das suas irmãs, da Bahia, dos terreiros, as conversas sobre mediunidade entre minha mãe e minha tia, ambas espíritas kardecistas dedicadíssimas, as histórias que os primos contavam sobre o preto velho e sobre a figa de madeira escura do lado da porta da sala que dava para a entrada da casa dos meus avós. Esses elementos de costume e cultura, ademais do que se escrevia na nossa carne, mostravam como os elementos da negritude, culturais, espirituais, artísticos, estavam presentes na nossa família, no presente, apesar dos incessantes esforços da família de situá-los no passado distante e numa linhagem longínqua. Já na minha parte materna, apesar de menos simulações racistas, reinava um silêncio maior sobre a herança racializada. Meus avós maternos eram de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Uma terra que antes da invasão dos colonizadores portugueses era do povo goitacás, também chamado de Guaitacá ou Goitacá. Não conhecia minha avó materna, Osíris, mas suas fotos nos escassos e mofados álbuns de família sempre me encantaram. Com traços negros e indígenas bem fortes, cabelos bem escuros, de um liso meio crespo, pele bem preta, olhinho puxado, bochechas marcadas, olhar profundo, sereno e um sorriso contagiante. Ela sempre foi um mistério para mim, porque a sua racialização gritante não me parecia ter continuidade na linhagem genealógica, a não ser pelo meu tio Teco, irmão da minha mãe. Nitidamente afro-indígena, de pele escura, nariz e lábios grossos, cabelos bem lisos, dono de um lindo sorriso e uma alma grandiosa e de coração ainda maior, famoso pelas suas habilidades na capoeira angola. Os meus tios e primos de parte materna da minha mãe eram todos afro-indígenas, mas ainda na infância e crescendo num ambiente familiar e social embranquecedor, não era capaz de associar aquela racialização, ainda que diferentemente à minha própria, ou como uma racialização de que, alguma maneira, abria uma relação com a minha. Só depois de muito tempo pude perceber na minha mãe e na minha tia os pertencimentos afro-indígenas, apesar das suas peles claras. Descobri ainda criança que minha mãe não era loira e que nem ela e nem a minha tia tinham cabelos lisos.
quando percebi as técnicas de tintura e de alisamento. Depois fui percebendo que seus olhinhos puxados e narizes grossos e bochechas protuberantes tinham raízes na vovó Osíris. Meu avô materno também era mestiço, tendo traços negros indígenas e de uma branquitude cuja origem jamais soubemos. Era um típico caboclo. Se, como Fanon mostrou, no contexto das sociedades eurocolonizadas, a branquitude se coloca como o único horizonte existencial, inclusive para pessoas pretas e racializadas, então, não só temos a necessidade de uma rearticulação ontológica em torno do empretecimento, como também vemos que essa rearticulação preta se insere num processo mais amplo de descolonização. Esse processo é ontopsíquico, implica um mergulho no buraco negro das ruínas de um inconsciente fraturado pelo racismo, repleto de memórias esfaceladas. Implica reviver momentos traumáticos de uma economia da violência racista que é contraditória e desigual, onde nos vemos, em maior ou menor grau, como sujeitos e objetos. Mas nesse processo mesmo, que é uma autoanálise, que é também uma autorrefeitura, conseguimos compreender de forma mais sutil e profunda o funcionamento das lógicas do racismo, da supremacia branca e do eurocolonialismo. É um processo solitário também, pois é perceber-se sozinho num processo de empretecimento no mundo e muitas vezes numa família, sobretudo em famílias mestiças, embranquecidos. É se ver numa família afro-indígena mestiça, onde seus membros conscientemente tentam purgar seus rasgos racializados ou inconscientemente nem se percebem mais como pessoas racializadas. Esse processo, contraditoriamente, também é coletivo. Nos vemos na necessidade de rearticular relações, muitas vezes frágeis ou inexistentes. Para mim, significou muito a retomada de um diálogo com familiares, sobretudo minha mãe, meu pai em menor grau e minhas tias. Troquei muitos e-mails, mensagens de celular, ligações e conversas, perguntando sobre os meus avós, suas descendências e origens, sobre sua infância, seus primos e tias. É um processo coletivo esfacelado, que acontece na escrita das oralidades e não na escritura dos documentos. Pois o povo da diáspora africana e o povo originário das chamadas Américas não se inscrevem nessas escrituras. É também um processo fracassado, errante, derrotado, pois é, na maioria das vezes, lidar com um vazio ou com a frustração. É lidar com, não sei, vou ver com fulana, talvez ela saiba. Mas nesses fracassos, nessas retomadas de diálogos, vemos emergir novas coletividades e novas formas de habitar o mundo. Esses processos erráticos formam parte do solo ético-ontológico, onde germinam novos laços e existências coletivas, escurecendo nas encruzilhadas transpretas. No deixar-me arrastar por esse processo arqueoterapêutico de escavar memórias fraturadas e esfaceladas pelo racismo, percebi também que o racismo que eu sofria mantinha uma relação muito intensa e estranha com os meus processos sexuais e de gênero. Na minha infância, era muito comum que meninos usassem shorts esportivos bem curtos. Quando eu usava esses shorts, os meninos, sobretudo os brancos riquinhos, me chamavam de El-Chan e derivados. Numa tentativa não só de destacar minhas feminilidades e corporalidades desviantes da cis-heteronorma, mas como um gesto para racializar o meu corpo e a minha feminilidade. E, mais ainda, para me aproximar do mundo e da cultura preta, por eles tido como um signo de inferioridade e baixeza. Por vezes, eu também era interpelado a gênero racialmente no sentido oposto, pretensamente lisonjeiro. Lembro-me de homens mais velhos, em geral, me elogiando, me dizendo que eu lembrava o grande Tim Maia, dissimulando uma tentativa de me realocar normativamente numa posicionalidade cis-masculina através de um suposto elogio. No sentido parecido, lembro-me da minha mãe me chamar muito de Paulo Zulu na infância, numa tentativa nítida de inflar minha autoestima, tomando um corpo preto mestiço de pele clara, com o passaporte da branquitude, macho e viril, magro e definido, mas que deixava antever que aí estava escondido processos racistas para me embranquecer, processos transfóbicos para me cismasculinizar e processos gordofóbicos para me emagrecer. Era muito comum também que meus amiguinhos, em momentos de raiva, para me irritar ou magoar, me chamassem de fat family. Mas o que se mostra aí como uma injúria é a zona que o xingamento abria, me aproximando da gordura, da negritude e das feminilidades ao mesmo tempo. Além disso, fui percebendo também que a construção do meu processo, lento, repleto de rupturas e desvios e ainda inacabado de transição de gênero, passou a abrir zonas de contato com a minha racialização.
até então ainda soterrada pelos adoecimentos provocados pelo imperativo do embranquecimento. Passei, então, a tentar construir uma nova relação com o meu corpo. O cabelo foi um dos primeiros elementos que tentei ressignificar. Na tentativa de me permitir construir uma feminilidade, passei a deixar meu cabelo crescer por completo, pela primeira vez na minha vida, lá pelos meus 25 anos. Nesse processo, tive que me reaver com o meu racismo implícito na minha neurose de deixar meu cabelo crespo, e aí minha negritude sempre escondidos. Assim, minha transfeminilização passou também a impulsionar e radicalizar meu processo de escurecimento, de empretecimento. Um processo de cura duplo, uma encruzilhada que se abre e faz cruzar no meu corpo, espírito, a transgeneridade e o empretecimento como instrumentos de refeitura, que não é mais ôntico-ontológico, pois seu funcionamento não mais se deixa nomear pela diferença entre ser e ente. Eu vou fazer uma nota aqui que isso é uma parte filosófica meio complicada. Heidegger afirma que a ontologia se funda no problema da diferença ontológica, isto é, o problema fundamental da diferença entre ser e ente. A diferença ontológica é o momento onde a diferenciação entre ser e ente, isto é, entre espírito e corpo, entende? A ontologia é um campo da filosofia que estuda os estudos do ser. E para o Heidegger, a questão fundamental da ontologia é estudar a diferença entre ser e ente. Ser é o espírito que as coisas têm, e ente é a forma externa que as coisas têm. Que Heidegger tenha tido essas meditações ontológicas abstratas e universalistas, falando a partir de um lugar ôntico, né, do corpo dele, alemão, branco, rico, cis, não deve, de maneira nenhuma, ser visto como um mero acaso no sentido corrente, porque a tradição heideggeriana, a ontologia vai rechaçar as dimensões ônticas. Para a ontologia heideggeriana, Russell e quase toda a tradição filosófica, não importa a dimensão ôntica, não importa o seu corpo. O estudo da ontologia vai sempre para o ser. Então, o que eu quis sinalizar aqui com ironia é que é sintomático que um homem branco, alemão, rico, velho, né, não se importe com questões ônticas. Né? Escurecer, porque essas transições se atravessam. Porque desfazer o que o mundo colonial fez no meu corpo e espírito, aí eu não estou separando a ontologia do ôntico, abre em mim uma zona estelar de vibração com as harmonias caósmicas. E se essas transições se atravessam, outras transições nos atravessam. Porque a transição não se multiplica por filiação, mas por contágio. Lembro das primeiras trans e não binárias que conheci, do impacto que causaram nas vibrações do meu ser. Lembro-me... eu tinha um escurecer, esqueci. Lembro-me dos primeiros amigos que transicionaram, suas mudanças de nome, assinaturas, de vestimentas, de vozes, de composições. Essas mudanças me mudavam. Não somente no sentido que eu tinha que mudar com elas, me adaptar a elas, mas no sentido que ela mudava as minhas modulações existenciais. Era, antes de tudo, a abertura de novos mundos. Suas mudanças me comunicavam bem no fundo dos processos ontodesejantes que a mudança era também um caminho possível para eu trilhar. Foram com esmaltes doados por amigos transmasculinos recém-transicionados que eu comecei a pintar as minhas unhas, pela primeira vez. Meu primeiro sutiã foi doado por gordes em processo de ressignificação de gênero. Foram 2 travestis recém-transicionadas que me deram minha primeira alquimia transhormonal. Num outro cruzamento, os processos de empretecimento de amigas pretas também me afetaram muito. Ver amigas pretas alisadas desde muito se encrespando, se trançando, se entredando, foi muito importante. Ver esses amigos empretecendo seus arquivos epistemológicos, seus círculos de amizade, seus afetos e suas relações sexo-desejantes também me marcou muito. Esses 2 processos, de formas diferentes, em graus diferentes, se cruzaram em mim, nos caminhos da minha vida. Mas não são, de maneira nenhuma, processos fáceis e tranquilos. E se eu tentei aqui marcar um esforço para tirar os processos de transição de gênero e, sobretudo, da afirmação positiva das racializações, dos empretecimentos, não foi para ressituá-los numa visão ingênua e romântica. Se a mestiçagem existe hoje, apesar ainda das relações interraciais, que com todas as suas problemáticas se estabelecem, é porque elas são, antes, parte de, aí eu vou citar o Abdias, ideia da eliminação da raça negra, calculada estratégia de destruição, e parte do imperativo de embranquecer o povo brasileiro por dentro e por fora, através ainda do estupro sistemático e permanente da mulher africana e de suas descendentes no Brasil.
Fim da citação. E os processos de recuperar a negritude apagada dentro do mestiço, do pardo, do mulato, é muito importante da luta antirracista, do combate à supremacia branca e do fortalecimento do povo preto e africano da diáspora, como bem mostra Sueli Carneiro. Não podemos esquecer também, como marca Fanon, das diferentes posições que o preto adota diante da civilização branca. Posições que não são meramente conceituais, mas corpóreas. No afã de construir um ser negro, não podemos nos afobar e esquecer as diferentes formas de ser negro e as assimetrias políticas que aí se inscrevem. No racismo à brasileira, sabemos que a pigmentação da pele marca diferencialmente os corpos no interior das lógicas racistas de segregação, violência e morte. Assim, apesar de toda a precariedade, corpos racializados de pele clara possuem maior trânsito na Casa Grande neocolonial do que corpos retintos. E apesar de ambos serem formas de habitar a negritude, não devemos nivelá-la numa pretensa simetria preta. E isso precisa ser reconhecido. Por outro lado, apesar dessa passabilidade precária, não podemos também achar que corpos pretos de pele clara também estão fora de processos de marcações raciais afirmativos ou racistas. O triste caso de Matheusa Passarelli, como tantos outros que acontecem diariamente, deveriam ser o suficiente para sabermos que corpos pretos de pele clara também sofrem racismo por serem racializados, por serem percebidos socialmente, por fim, como corpos pretos. Também precisamos ser cautelosos com a branquitude também. Hoje, com a ascensão forçosa e esforçosa dos corpos marginalizados pelo sistema eurocapitalista neocolonial, farejamos de longe corpos hegemônicos sedentos para ter uma opressão para chamar de sua. Herdando a sua lógica extrativista de seus ancestrais, eles seguem procurando matérias-primas para refundar suas plantações ontoepistemológicas. Mais do que tentar blindar essas escritas, a minha e todas as outras pretas, através de uma magia preta, que talvez já esteja circulando por aqui, que repele as máquinas de apropriação, prefiro me dirigir à própria branquitude aos seus egos, inflados e frágeis como balões. Brancos, parem de se esconder na culpa de raça e na obliteração de seu locus de enunciação privilegiado e passem a assumir de uma forma mais problematizadora, honesta e humilde esse lugar, para iniciarmos o processo infinito de reparação. Abdias Nascimento nos mostra como a utopia racista dos supremacistas brancos brasileiros de final do século XIX era a erradicação do povo preto através da mestiçagem e do assassinato, em que estimava-se que no início do século XXI esse processo já estaria concluído. Só que não. Seguimos, apesar de todas as estatísticas, queer e pretocidas, vivas, e mais ainda, seguimos envivecendo. A violência de uma sobrevida forjada nos movimentos da quebra ontontológica, feitas tanto pelo supremacismo branco quanto pela transfobia neocoloniais, contraditoriamente, é também o que nos possibilita que estejamos juntas na quebra. Politizar a ferida, afinal, é um modo de estar juntas na quebra e de encontrar entre os cacos de uma vidraça estilhaçada um liame impossível, o indício de uma coletividade áspera e improvável, nos lembra J. Mombassa. Somos cacos existenciais se ajuntando, ao passo também que queremos deixar em cacos o mundo e seus paradigmas ontoepistemológicos e materiais que atuam como mecanismo do nosso estilhaçamento. Me esforço aqui, inclusive, para afirmar uma existência trans e preta que também não mais se deixa reduzir ontologicamente pela dor e pelo horror do racismo e da transfobia neocolonial. Não sou preta de pele clara somente porque sofro racismo e não sou trans não binária somente porque sofro transfobia. Minhas formas de não existência preta de pele clara e trans não binária no mundo racista e transfóbicos não esgotam as minhas definições existenciais. Minha dor me atravessa, se assenta em mim, deixa marcas traumáticas indeléveis, mas que de forma nenhuma conseguem encerrar o transbordamento do meu ser e a nossa capacidade infinita, vital, de transformação, de recriação e de criação. Beliz já enfrentou muito golpe, sim. E se o corpo desse mar não carrega cicatriz, é que sua pele d'água se desfaz contra o toque de cada golpe, açoite de chicote. Eu me refiz, eu me refiz, eu me refiz.
nos lembra Tatiana Nascimento. Seguimos nos delírios de uma criação solitária e coletiva, afirmativa e frustrada, quebrada e ajuntada, produzindo ontografias de refeituras que não mais se deixam escrever nas lógicas de ontologias negativas e essencialista. Seguimos escurecendo. Obrigado. Muito bom. Uau. Lúcia, vou acender a luz. É. Melhor, né? Eu não tenho. Tem ar, pode ligar. Vou ligar. Aquelas áreas ecológicas. Boa tarde a todas. Enfim, fui impactada com o seu texto. Ah, obrigada. Muito. Obrigada por ele. Acho que tem muita coisa aí que dialoga comigo, enfim, que também bate com a minha vida, enfim, né? Adentro do meu ser. Obrigada. E queria agradecer também a Gabi por ser convidada para estar aqui hoje, a Highlander e a Ana também. E a todos vocês. Bom, eu também estamos caminhando em processos semelhantes, né, de ressignificar os nossos corpos e buscar as nossas curas para processos tão violentos que ocorrem nesse mundo racista, colonial, enfim, porque não vivemos um mundo pós-colonial, o colonialismo simplesmente ele se adapta, né, e assim como o racismo também, e todos os outros preconceitos e modos de violência. Eu sou Luciara, sou mestre em História da Arte, sou curadora, sou educadora, sou ativista, sou mulher preta, periférica e, enfim, iniciei também recentemente um processo de reflexão sobre a minha vida, como esse processo de cura, também de pensar quais foram esses momentos que fui agredida e não soube falar naquele momento e como posso falar agora. Então, o texto, também vou ler um textinho que fala desses processos. É um texto que eu escrevi ano passado e estava terminando o mestrado e pensando por que eu insistia no mundo das artes, que me fazia, o que me faz, enfim, acreditar que esse também é o meu lugar. E então eu fui pensando sobre como inicio essa carreira e decidi escrever 2 textos, um de como eu entro na academia, foi o primeiro, a minha experiência nos primeiros anos da faculdade, e como decidi estudar arte, e um outro em relação à carreira profissional, quando comecei a trabalhar com arte. E aí eu vou ler esse segundo texto para vocês. A reflexão está numa publicação de um projeto que foi lançado recentemente lá no Instituto Meutac, onde eu trabalho. É um projeto chamado Experiências Negras, que eu e a educadora Jordana Braga realizamos, que é uma ideia de incentivar as pessoas negras a escreverem sobre suas experiências e a colocar isso em xeque, enfim, fazer esse discurso, esse debate dentro das instituições culturais. Então, eu vou ler. Bom, o texto chama Reflexões de... Eu falo um pouco baixo, então se estiver muito baixo, vocês me avisem, dá um toquinho assim para assim. Reflexões de vivência em arte e educação. Quais os caminhos para a luta antirracista e decolonial na arte e educação em museus e instituições culturais? Qual o papel da arte e educação na luta antirracista e decolonial?
como a prática da arte-educação em museus e instituições culturais pode atuar na construção de uma sociedade mais justa. Qual a responsabilidade dos setores educativos na descolonização da educação? Quais práticas antirracistas, anti-xenofóbicas e anti-homofóbicas têm sido adotadas pelos setores educativos de museus e instituições culturais? Bom, essas são algumas perguntas que têm habitado a minha mente nos últimos anos. Tenho vivenciado um processo intenso de reflexão sobre as responsabilidades que os setores museológicos e institucionais culturais possuem perante as violências sociais e pedagógicas que estruturam o sistema museal e educacional do nosso país. O espaço do museu não foi feito para o não ocidental, para o não branco e o não hegemônico. Tornou-se um espaço limitado ao longo do tempo. E a cada vez que continuamos limitando o acesso às suas estruturas, estamos contribuindo para que ele continue reforçando tal diferença. Não é de hoje que os museus, as instituições culturais, os centros de arte, as galerias e o mercado de arte têm sido criticado e cutucado por vozes não hegemônicas, por aqueles que foram deixados de fora deles, por aqueles que sonharam e sonham com um dia em que esses espaços receberão as suas verdadeiras ressignificações. Sobre isso, me pergunto, quanto tempo mais precisaremos para entender que não renovaremos os nossos espaços artísticos, mantendo poderes nas mãos de determinadas classes e pensamentos? Quanto tempo mais precisaremos e continuaremos sustentando essas estruturas de privilégio? Seguindo a reflexão sobre as lutas não hegemônicas, antirracistas, decoloniais, antissexistas nas artes, torna-se indispensável refletirmos sobre as anulações, violências que as instituições culturais e museus trazem ao optarem por não mudar as suas violências. Faz necessário pensar nos corpos que elas violentam. Atuo há quase 10 anos no setor cultural de São Paulo. Inicio a minha atuação como arte educadora de museus e instituições culturais. Durante esse tempo, vivi experiências diversas que tocam o campo da racialização. Ter sentido essas violências fez com que hoje eu pense sobre tal temática, tanto como educadora pesquisadora, quanto como um corpo que sente e sofre. Nunca é fácil habitar o corpo que luta, para estar em lugares que foram estruturados para rejeitá-lo. Talvez tenha sido por isso que a artista plástica não binária, Highlander Martins, em parceria com Janaína Carvalho, tenha criado a obra Lugar Errado, da série Trabalhos Escolares, Eu Não Preciso Provar Nada para Ninguém, que consiste em uma pintura sobre madeira, onde foi escrita a frase: você tem que parar de achar que está no lugar errado. Obrigada, Highlander, por essa obra. A obra de Highlander é muito inspiradora e produz força para os corpos que incomodam, que se sentem rejeitados dentro dos espaços culturais. Dá força para que sigam resistindo e persistindo. Não é fácil ser o corpo que incomoda. Não é fácil ser o corpo que insiste. E ao pensar sobre isso, me recordo de algumas memórias do início da minha carreira de arte educadora. Iniciei a minha prática educativa em 2010. Naquele momento, eu cursava o 2º ano do recém-inaugurado curso de História da Arte da Unifesp. Eu ainda não entendia muito bem o que aquilo significava, mas sabia que, enquanto mulher, negra, pobre, nordestina, periférica e sem amparo da família, ser pertencente àquele lugar era desafiar as regras da sociedade brasileira. Eu sabia que estar ali era simbólico. Porém, com apenas 20 anos de idade, eu não tinha consciência do quanto era desafiador. O trabalho na arte-educação, onde eu tive a minha primeira experiência, também foi a primeira experiência de muitas pessoas. Éramos muitos, estávamos todos em um longo processo seletivo
para uma vaga de estágio que envolviam 2 fases. Uma primeira fase de análise de currículo, depois uma entrevista e, por último, mais uma fase que era um curso de formação de 4 horas diárias, onde eram pagos R$ 400 por mês. Éramos 500 jovens passando por este processo longo. Durante este tempo, passávamos por uma formação introdutória sobre arte e educação, visitávamos e conhecíamos os setores educativos de diversos museus da cidade, fazíamos atividades de ateliê, escrevíamos relatórios, enfim, um preparo educativo misturado com avaliação. No final desse processo, seriam selecionados 300 daqueles 500, e esses seguiriam e trabalhariam em tal instituição. Como já comentado, eram pagos R$ 400 durante essa primeira fase de seleção. Neste período, eu morava sozinha em uma casa dos fundos, alugada e localizada no bairro dos Pimentas, periferia de Guarulhos. A casa de 2 cômodos custava R$ 200 por mês. Os meus gastos com passagem custavam em média R$ 120 com o uso de bilhete único de estudante. As contas de luz e água custavam em torno de R$ 40, porque era compartilhado. A internet custava mais uns 50. Fazendo as contas, os R$ 400 pagos pelo estágio não cobriam as minhas contas. E eu ficava sem dinheiro para alimentação. Mesmo sabendo que este era o meu panorama financeiro, onde eu ficaria sem dinheiro para a minha sobrevivência básica, eu resolvi deixar o emprego de telemarketing e me aventurar na experiência da arte e educação. O meu horário de estágio era das 8 da manhã ao meio-dia, e os locais de encontro variavam a cada dia. A maioria desses espaços estavam na região central, oeste e sul da cidade, regiões distantes do bairro dos Pimentas, lugar onde eu morava. Geralmente, eu acordava às 5 da manhã para conseguir pegar o primeiro horário da lotação, que ia sentido a estação de São Miguel. Chegava na estação de trem por volta das 6 horas, pegava o trem sentido Brás por volta das 6h15, e por ser um horário de pico, esse trajeto demorava cerca de 1 hora, e o trem estava sempre lotado. A cada parada e abertura de porta, espremíamos os nossos corpos para ver se cabia mais um. Chegando na estação do Brás, o alívio de sair daquele vagão só durava até o caminho da baldeação do metrô. Novamente, espremíamos mais um pouco até chegar à estação certa. E depois disso, eu geralmente tinha mais uma baldeação, ou um ônibus, ou uma caminhada até chegar ao meu local de trabalho. Recordo-me que a pontualidade era um critério de seleção, e que eu sempre tentava fazer esse trajeto o mais rápido possível para conseguir chegar no horário. Já chegava cansada, ofegante, dessas 3 horas de viagem. Mas, geralmente, eu encontrava ali os meus colegas de trabalho sentados na grama, comendo suas frutas secas. E eu tinha que fingir que eu estava tão bem relaxada quanto eles, pois eu sabia que era assim que funcionava a competição. Lembro que um dia a lotação quebrou no meio do caminho e eu tive um atraso de quase 1 hora. Fui conversar com o meu supervisor da época e ele me disse que eu poderia sair mais cedo de casa para garantir que esses possíveis incidentes não acontecessem. Lembro como hoje o nó na minha garganta e o desejo de chorar ao ouvir aquilo. Segurei firme e só pedi desculpas pelo atraso. Mas na minha cabeça eu me perguntava, como eu poderia sair mais cedo de casa? Eu pegava o primeiro horário da lotação, isso já não era o suficiente? Sigo, e muitas são as lembranças que ficaram na minha mente. Pois aquelas 4 horas diárias sempre era uma mistura de felicidade por ter o privilégio de vivenciar aquelas experiências, com um incômodo constante por saber que eu não era dali, que eu não me sentia parte daquele grupo, e por saber que as minhas chances de seguir
eram sempre menores que as dos demais. Eu tinha que fingir que estava tão bem quanto eles. Afinal, os meus problemas pessoais não poderiam se misturar com o trabalho. Lembro de ter dividido, por algumas vezes, as minhas inquietações com algumas das amizades, entre aspas, realizadas ali. E que depois eu tive que ouvir elas me falarem que eu era muito negativa e que eu reclamava demais da vida. Ou seja, era melhor eu guardar os meus problemas para mim mesma e não estragar a boa vibe da vida dos meus colegas de trabalho. A estrutura racista sobre a qual essas instituições mantêm os seus trabalhadores e as suas relações de trabalho faz com que corpos negros internalizem essas angústias caso queiram ter a possibilidade de fazer parte de suas equipes. Bom, mas nem tudo era algo interno, comigo mesma. Quando não se pensa em uma educação antirracista na base, haverá convivência diária com ações e práticas racistas que são imperceptíveis para os que não sentem. Mas para quem sente tais violências, elas nunca são veladas, elas agridem e elas sabem quem deve agredir. Lembro de outros momentos cruciais durante essa fase de seleção. Um deles foi quando tínhamos que fazer um debate de um texto conjunto com um subgrupo que eu fazia parte, de cerca de 20 educadores. Entre eles, apenas 4 pessoas eram negras. Bom, estávamos todos ali, sentindo em um grande ringue, todos sendo avaliados e querendo mostrar mais conhecimento, um mais conhecimento que o outro. Todos gritavam por cima da voz do outro e olhavam, e eu olhava atenta. Nenhum dos educadores negros conseguia falar. Foi quando levantei minha mão, como símbolo de pedido de fala. Fiquei cerca de 20 minutos com a mão levantada e ninguém sinalizou o espaço de fala. Essa é uma das situações que se repetiram muitas vezes na minha vida, não apenas naquela ocasião. A negação do direito de fala costuma ser chamado de um racismo velado, mas eu acredito que não tem nada de velado quando se define quem pode falar e quem deve ouvir. Naquele dia, eu insisti e continuei ali com a mão levantada. Até que, finalmente, uma outra educadora que estava do meu lado gritou e falou: gente, a Luciara está com a mão levantada há um tempo, eu acho que ela quer falar. Eu olhei para ela e agradeci. Em seguida, antes que eu começasse a falar, o supervisor do grupo começou a fazer um sermão e disse: precisamos lembrar que estamos em um processo formativo para que vocês se tornem educadores. Durante uma visita, vocês precisam saber se colocar, precisam conseguir seus próprios lugares no grupo. Não podem depender que alguém diga que vocês precisem falar. Se alguém não consegue impor a sua voz aqui no grupo, como conseguirá com uma visita com 20 crianças ou adolescentes? Ouvi aquilo com o corpo parado, gelado, aquelas palavras me paralisaram. Lembro que não conseguia falar mais nada sobre o texto ou sobre o que eu estava pensando. Desejei sumir dali. E me culpei durante muito tempo por não conseguir ser um deles, ou por acreditar que eu poderia ser um deles, por acreditar que eu poderia participar do mundo das artes, por acreditar que eu poderia impor a minha voz, que eu poderia ser ouvida. Bom, naquele momento, eu respondi ao supervisor e disse que entendia o que ele me falava, mas que eu tinha um outro modo de me relacionar com o mundo. Eu precisava escutar e ser escutada. Falei que, para mim, uma conversa em grupo era como uma roda de capoeira, onde eu sinalizo sempre que desejo entrar na roda e que quem está no centro da roda precisa estar atento para dar espaço para eu entrar. E, ao mesmo tempo, devo deixar o centro da roda quando outra pessoa queira entrar. Mas se a pessoa que está no centro da roda não me dá espaço, eu continuarei ali sinalizando para ela que eu quero entrar e que eu também quero brincar. Ele não entendeu a minha fala naquele momento
e pediu para que o grupo continuasse com a conversa. Eu me senti humilhada e descapacitada enquanto um ser humano, mas resisti. Fiquei ali sentada, segurando as lágrimas, meus olhos demonstravam o desejo de chorar, meu coração palpitava e minha garganta secava. No final do debate, corri para o banheiro e chorei ali sozinha na minha solidão. Voltei para a segunda parte das atividades do dia e fiquei calada. Durante o encerramento daquele dia, o mesmo supervisor voltou ao tema. Disse que pensou no que eu tinha falado sobre a conversa ser uma roda de capoeira e que concordava comigo. Pediu desculpas e disse que aprendeu algo com aquele dia e com a minha fala. Apesar de tal demonstração de reconhecimento, aquilo não desfazia a ferida aberta em mim. Aquilo não desfazia a violência sentida pelo meu corpo. Em geral, o pedido de desculpas alivia de imediato a dor de quem ofendeu, mas não de quem foi ofendido. A dor que um corpo negro sente nessas situações afeta toda a sua integridade humana, psicológica e sensível. Lembro que nos dias seguintes, eu observava o grupo para verificar se aquele ocorrido realmente tinha provocado algo. Bom, acho que deve ter durado apenas alguns dias de reflexão ou de culpa, não sei. Mas logo voltaram a ser como antes, e o lugar de escuta era apenas uma teoria bonita. Outro momento dessa formação, que ficou marcado na minha cabeça, foi uma visita a um educativo de outra instituição cultural, onde o educador responsável pela atividade sempre se referia aos adolescentes do grupo de periferia e de escola pública como aqueles que deram problema ou aqueles neguinhos. Lembro exatamente de uma frase que ele dizia: é foda, porque a gente tenta deixar a molecada livre, mas daí vem neguinho aqui e acha que pode fazer o que quiser. Bom, após essa visita, houve um momento de conversa no grupo para comentá-la. Eu decidi expor o meu incômodo. Expliquei o quanto aquilo me atingia, enquanto pessoa negra e periférica, pois sou um daqueles neguinhos. Entretanto, por unanimidade do grupo, todos reprovaram a minha fala e comentaram que eu estava exagerando, pois aquela palavra era apenas um modo de expressão. Já em outro momento, quando visitávamos o Museu Afro-Brasil, durante uma conversa com o mesmo grupo, a maioria daqueles educadores colocaram que aquele era o museu que eles menos gostaram, pois o consideravam racista, por falar apenas de pessoas negras, e pelo fato de toda a sua equipe educativa da época ser formada por maioria de educadores negros. Aquela tinha sido a minha visita favorita, e que pela primeira vez eu me sentia fazendo parte do mundo das artes. Foi um museu em que me senti representada e que os meus colegas diziam não gostar. Bom, para finalizar os meus relatos dessa experiência, lembro que no último dia desse processo de avaliação, o mesmo supervisor convocou cada um dos educadores para uma conversa individual, onde daria um feedback. Lembro que durante a conversa ele disse que não tinha certeza se eu poderia seguir com os trabalhos na exposição. Segundo ele, eu demonstrava pouca confiança na minha postura, pois eu não encarava as pessoas nos olhos, o que demonstrava uma postura de dúvida, incerteza e descredibilidade, e que, além disso, eu falava baixo demais, e que não tinha muita força na minha projeção de voz, e logo eu não conseguiria ser uma boa funcionária. Aquela conversa foi finalizada com ele comentando que não tinha tomado decisão, mas que preferia dizer isso a mim para que eu melhorasse no futuro, caso eu quisesse continuar tentando ser do mundo das artes. Lembro que naquele dia fui para casa arrasada, sentindo meu fracasso humano, e na minha cabeça eu só pensava em como eu iria voltar que eu não queria voltar para o trabalho de telemarketing.
e que toda a minha aposta para entrar no mundo das artes parecia ter ido por água abaixo. Aqueles 2 meses de processo seletivo foram dias em que me alimentei mal, tive que pedir dinheiro emprestado para poder fazer uma única refeição justa no meu dia. Passei aquela semana de inquietação, Passei uma semana de inquietação, angústia, desespero, ansiedade, medo. Não conseguia parar de pensar em como eu iria pagar as minhas contas, como eu iria comer, como seguiria vivendo. Depois de uma semana de desespero, o supervisor me ligou e falou que tinha pensado muito e que decidiu me aprovar. Disse que tinha tomado tal decisão porque o meu exemplo da capoeira o tinha feito repensar a sua postura enquanto ser humano. Meses depois, já durante a exposição, este mesmo supervisor me chamou para uma conversa, onde falou que acompanhou uma visita minha de longe e que ficou impressionado com o envolvimento do grupo. Disse que via ao meu redor outros educadores gritando para conseguir a atenção dos seus grupos, mas que me olhava e me via falando baixo de maneira cativante, fazia o grupo se aproximar. E disse que percebeu que isso acontecia sobretudo com os grupos de periferia, ou seja, com que algo tinha que me relacionava com eles. Agradeceu por eu ter lhe ensinado que não precisamos gritar para sermos ouvidos numa roda de conversa, que não somos sempre o centro das atenções e que precisamos de novas formas de se fazer educação. Essa experiência ocorreu em 2010, porém marcou a minha vida e a minha carreira profissional. E eu sempre me pergunto, se naquele ano tivesse sido debatido relações étnico-raciais junto à formação daqueles profissionais, e se houvessem mais supervisores negros, indígenas, trans naquela equipe, pois me lembro que entre os cerca de 15 profissionais atuando na função, eu reconheci apenas um como negro. E se aquela instituição entendesse que não se faz educação por competição, e se entendesse que pagar R$400 por mês para um estágio fazia com que pessoas como eu tivessem que colocar a vida e a saúde em risco para poder conseguir participar de tal experiência. E se os meus colegas de trabalho tivessem consciência dos seus privilégios, e se os meus colegas de trabalho soubessem que a linguagem utilizada por eles não é apenas uma forma de expressar ideias, mas também de manter ideologias de exclusão. E se o bairro dos Pimentas tivesse transporte público de qualidade que facilitasse acesso aos bens culturais? E se existissem museus e instituições culturais no bairro dos Pimentas, na zona leste da cidade, na zona norte, com a mesma proporção que existe na zona oeste e na zona sul dessa cidade? A partir de então, a minha experiência em educação, em curadoria, em pesquisa, tem sido pensar um mundo em que eu possa caber e em que muitos outros, como eu, também possam caber. Pensar a descolonização da arte-educação, os museus e instituições culturais, não é uma opção, é uma urgência. Quantos corpos mais terão que ser marcados e sangrados por essas violências? Quantos mais? Quantos anos mais? Enfim, eu não tenho as respostas, mas tenho essas perguntas. E sempre há possibilidade de reflexão. É isso. Posso fazer uma pergunta, Larissa? No caso, esse supervisor, a pergunta é incômoda. Ele continua trabalhando porque isso era um caso de justiça. Porque além de um assédio é que não é coletivo, ele de fato te perseguiu às avessas, né? Porque depois de batia, depois de cá. E se no caso, aí tem a pergunta, é essa instituição que você trabalha hoje? Qual é?
Não, se é a Não, mesma. se ele trabalha. Se ele Se é a trabalhar- mesma instituição. Se ele ainda trabalha. Se ele ainda Na trabalha. mesma. Se você trabalha nessa mesma instituição. Não, não trabalho nessa É porque você instituição. não cita no artigo. Né? É um processo de estágio. E você fala uma coisa que me toca muito, não é, você não é única, independente de cor. Os museus realmente estão passando por um sucateamento de processos e de salários. E impressionante ainda, gente, eu não acho como pode ser tão lindo assim, Tarsila ter rendido tanto, sabendo quanto eles pagam lá.